Civilização cretense. 45 mil anos antes de Cristo, a região onde se localiza a Grécia hoje já era habitada. Pessoal, 45 mil anos antes de Cristo, aquela região já era habitada. Por volta de 2.200 anos antes de Cristo, surgiu em Creta. Creta é uma ilha ali na região da Grécia. Surgiu em Creta uma civilização. Aí na sua apostila, na página 132, aqui no mapa, você pode ver uma ilha no finzinho do desenho. É a ilha de Creta. Tá bom, pessoal? 2.200 anos antes de Cristo surgiu ali, nessa ilha, uma civilização. Creta é o ponto de partida do mundo grego. É a maior ilha do sul do Egeu e tem uma vantagem que o restante do mundo grego não tem. Ali o solo é fértil. Então, eles têm, ali em Creta, tinha a vantagem de ter o solo fértil, e além do solo fértil, não tinha muita montanha. Era uma região, uma ilha pouco montanhosa. E estava ali no meio das rotas comerciais do Mediterrâneo. Tinha muito contato com o Egito. Os navios cretenses estabeleceram uma hegemonia. O que é isso? Eles estabeleceram poder naquela região. Knossos fica ali na ilha, no norte, ali da ilha de Creta. Atual cidade de Heráclio. Foi a mais importante cidade-palácios cretenses, devido às monarquias se estabelecerem na região em cidades-palácio. Lá em Knossos, na ilha, em Creta, tinha cidades-palácios. Os reis eram chamados de minos e controlavam toda a produção artesanal e o comércio. Eles estavam ali nas rotas comerciais do Mediterrâneo e do Egito. E eles faziam muito comércio. Apesar de também ali o solo ser fértil e não ter muitas montanhas, eles tinham essa característica do comércio, de ser comerciante, de produzir pensando no comércio. Isso nós vimos na última aula, só estou revisando, tá bom, pessoal? A civilização cretense era cidades-palácios. O que é cidades-palácios? Eram núcleos urbanos que abrigavam milhares de pessoas. Ali tinha oficina, depósito, ali viviam os artesãos, os administradores, templos, fortalezas, galerias, jardins interligados. Isso era uma cidade-palácio, núcleos urbanos que tinha tudo isso. Tinha templo, fortaleza, galeria, jardim, tudo interligado. Entre 2.200 e 1.700 a.C., foi o apogeu dessas cidades cretenses, dessas cidades-palácios cretenses, ali na ilha de Creta. Porém, entre os séculos 17 e 15 a.C., Creta foi abatida por um desastre inexplicável. Eu imagino que devia ser muito lindo, né? Essas cidades-palácios, né? Com templos, fortalezas, galerias, jardins, tudo interligados, artesãos, administradores trabalhando numa ilha, devia ser muito lindo. Mas entre os séculos 17 e 15 a.C., Creta foi abatida por um desastre inexplicável. Tem algumas hipóteses, como eu falei na última aula. Pode ter sido uma guerra civil, guerra entre eles mesmo, epidemias, erupção vulcânica na ilha de Terra, 1450 a.C., a população desapareceu e os palácios foram destruídos. As cidades, elas foram reconstruídas tempos depois, as cidades-palácios, mas elas já não tinham mais aquela grandeza, não era mais aquela coisa magnífica, infelizmente. E aí, com essa queda da civilização cretense, os fenícios, que nós já estudamos, que também tinham dificuldades porque não tinham um solo fértil. Lembra, os fenícios de um lado era uma montanha, né, muitas árvores, uma montanha, e do outro lado era um mar, e eles só tinham uma faixa de terra. E o que os fenícios faziam muito? Artesanatos. Lembra que nós vimos lá atrás, nas outras aulas? Com essa queda da civilização cretense, os fenícios
foram lá e preencheram o vazio que a civilização cretense deixou, né? Então, os fenícios preencheram o vazio comercial deixado pelos cretenses. Creta é a principal referência para sociedades que se organizavam na Grécia continental, das cidades que estavam lá no continente. E foi aí que nós paramos, pessoal. Então, vamos avançar. Civilização micênica. Aqueus. Os aqueus eram povos indo-europeus. O que são esses povos indo-europeus, pessoal? São povos que falavam a mesma língua. Eles eram conhecidos como aqueus e invadiram o espaço que é a Grécia atual, a Grécia de hoje, a Grécia atual. A península do Peloponeso, ali eles fundaram cidades como Piro, Micenas, Argos e Tirinto. Eles são herdeiros, essa civilização micênica são herdeiros e continuadores da civilização cretense. Os seus reis eram conhecidos como basileus. Eles também construíram, como os cretenses, cidades-palácios. O trabalho de artesãos abasteciam o comércio do mar Egeu. Através dos navios aqueus, foi definida as bases iniciais de uma cultura grega comum, pois foi estabelecido o contato entre as penínsulas e ilhas através deles. Então, os navios aqueus que estavam no continente, onde hoje é, né, a Grécia, né, a atual, o que eles faziam? Eles iam nas ilhas, nos golfos, nas penínsulas. Então, eles foram implantando as bases da cultura grega comum. Eles começaram a ter uma mesma cultura, porque eles começaram a se relacionar através dos navios, porque é uma região cortada, né, por ilhas, penínsulas, baías, golfos. E com o declínio dos cretenses, né, com praticamente o desaparecimento dos cretenses, os aqueus afirmaram a sua independência ali. Líder na civilização micênica são os micenas. Líder micenas. Eles expandiram na região da Ásia Menor, eles se expandiram e assumiram o controle do mar Egeu. Eles eram muito prósperos. O comércio deles era ampliado, era um grande comércio. Eles se dedicavam muito ao comércio. Conquistaram a própria ilha de Creta. Ainda tinha gente lá na ilha de Creta. Então, por volta do século 13 a.C., os aqueus foram lá, né, e conquistaram a própria ilha de Creta. E eles tiveram um choque com a cidade de Troia, na Ásia Menor. Troia não é Grécia. Sim, a cidade de Creta, ali a ilha de Creta, ela foi destruída de todo aquele seu esplendor, mas ainda ficou pessoas lá. Eles ainda tentaram reconstruir, mas não conseguiram mais alcançar aquela maravilha que era antes. Ficou um pouco de gente, né? Ficou povo ainda ali em Creta. Tá bom, pessoal? Troia não faz parte ali da Grécia, e a civilização micênica entrou em choque, a cidade de Troia na Ásia Menor.